claro que ele já está aqui. Eles, né? Ai, gente, tem pipoca. Tô chocada. Já tinha pipoca antes? Eu já chego aqui trazendo pipoca. Nossa, é assim, é? Gostei. Podia ter todo dia. Tá não, vendo? todo dia não, porque a gente diz que enjoa, né? É bom de vez em quando que fica mais gostoso ainda. Mas o Sadovski já está aqui preparadíssimo para dar as dicas, porque tem lançamento, né, Sadovski? Tem estreia para todas as idades, vamos dizer assim. Sim. Né? E a gente vai começar por qual? Eu acho que Turma da Mônica, né? Turma da Mônica? Deixa eu ver aqui. Pacto Brutal, é esse o primeiro? Não, perdão. Qual que é o primeiro, Rô? Acho que é o Pacto Brutal, não é? Vamos falar do Pacto Brutal primeiro? Vamos embora. Né? Então bora. Então vamos falar do Pacto Brutal, que aliás, eu não sei se eles esperavam esse sucesso que tá tendo, né, com essa série aí. Realmente tá todo mundo comentando. É que no Brasil hoje, esses documentários de true crime, né, de crime real, eles meio que tomaram um lugar que as pessoas despertaram por essa curiosidade de entender e de acompanhar relatos de crimes. E eu entendo essa curiosidade, né, essa atração que a gente tem, porque eu acho que eles surgem muito como um alerta. E no caso do Pacto Brutal, que fala sobre o caso da Daniela Pérez, não existe uma vontade no documentário em desvendar segredos, em trazer coisas que a gente não conheça. Porque o caso foi muito documentado na época, né? A gente mas tem 30 anos, né? Muita gente 30 anos, 30 anos faz já. Em dezembro. Mas eu acho que a maior vantagem, né? Eu acho que o maior mérito do documentário é trazer os fatos exatamente como eles são. Porque nesses 30 anos a gente sabe, né? As histórias começam a se atropelar, muita gente começa a puxar coisas que não foram verdade na época, levantar uma luz de um lado da história que eu acho que não tem que ter luz levantada em um lado da história. Porque eu acho que essa história não tinha discussão, né? Não tem discussão. Eu, inclusive, não quero ver, mas eu ouço pessoas falando, parece que é de novela das 9. Né? É um caso muito difícil, viu, Leão? Eu acho que a Glória Pérez ela é muito corajosa em se colocar no holofote de novo nesse momento, para lembrar o quanto o caso do assassinato da Daniela Pérez não só chocou o país, né, trouxe uma comoção absurda na época, como ajudou a mudar leis também, né? Como ajudou a deixar algumas coisas mais rígidas. Eu não quero ver justamente porque eu cobri tão de perto isso. É isso que eu ia falar, você participou muito de perto disso, né, Leão? Por isso que você não tem coragem de ver, então. Eu tenho amigos que eram jornalistas na época e que cobriram de perto e falaram, eu não quero mas eu acho que a grande importância é aquilo que você falou, é para as pessoas não esquecerem, né? Porque esses bandidos estão soltos aí. Estão soltos. Assim, cumpriram pena, tá? Então, assim, a gente fala de injustiça, mas dentro do trâmite penal brasileiro, foram condenados, cumpriram a pena, tiveram direito à progressão da pena, como diz a lei, e em teoria foram ressocializados, né? Porque a Camila, minha namorada, que é advogada, ela fala assim, ninguém cometeu um assassinato depois. Então, em teoria, a prisão resolveu, foi educativa nesse sentido. Mas, inclusive estudaram, né? Parece que estudaram. Pois é. Mas o documentário existe para mostrar que, apesar de ter seguido o rumo legal, o crime foi esse. Então não adianta o que ele fale agora, não adianta o que ela fale agora, que foi isso, que foi aquilo. O crime foi isso e está registrado, e foi investigado, e foi um crime brutal, e foi um crime sem motivo torpe, né? Motivo de ciúme e de intriga, e não tem nada além disso. Agora, o que chama a atenção é que não foi pelo Globoplay, né? Não. O documentário está na HBO. Na HBO. Porque, né, o óbvio seria que fosse pelo Globoplay. Eu achei a princípio que seria por lá também. E outra coisa, eu acredito que coloca um ponto final nessa história, assim como você falou, porque eu lembro que na época, até porque o Guilherme de Pádua e a Daniele faziam um casal, um par romântico na novela, e aí tinha fotos dos personagens juntos. E eram os personagens, não eram eles, eram os personagens. Eram os personagens.
imagens, e aí usavam muitas vezes as fotos dos personagens para tentar dar a entender que eles tinham um caso, e foi uma coisa horrorosa. Então, assim, isso machucou ainda mais a Glória Pérez. Não, ele foi ao velório. É um absurdo. E nesse caso eles não ouviram também. Geralmente, né, quando tem essas séries documentais de crimes, eles também dão voz para os criminosos de repente falarem também. Não foi nesse caso, né? Não, porque eu acho que não tem que ter voz mesmo, sabe? Exatamente, eu concordo. A escolha dos realizadores. Eu sou daqueles que jornalismo não deve ouvir bandido. A escolha de você não dar a voz a esse outro lado. Porque não tem um outro lado, não tem dois lados de uma questão a ser resolvida. Tem a verdade, né? Tem a verdade e ponto. A verdade é essa, ela está documentada. Isso eu achei muito legal. E, de novo, eu acho muito legal a Glória de novo se colocar nesse holofote, porque é um alerta. Mesmo o trabalho que ela fez na época para mudar a lei não é retroativa, né? Então não ia interferir no caso da Daniela Pérez, mas foi necessário para casos futuros. Sim. Então, o documentário ele tem que ser visto. Eu estou muito feliz que ele é um sucesso, que ele está sendo super comentado, porque se a gente não aprende com a história, a gente repete, né? E não que não vão aparecer pessoas de cabeça frágil e criminosos que cometem assassinatos de novo, mas pelo menos a gente como sociedade fica pronto para poder entender o que está acontecendo e não difamar pessoas que não podem se defender. Mas vamos uma coisinha mais leve. Vamos mudar. Uma coisinha mais leve, mas assistam, gente. Assistam os documentários da HBO, porque eu acho importante. Muito bom, muito bom. Bora então para a Turma da Mônica, gente. É série, virou série Turma da Mônica agora. E aí eu achei muito legal porque trata justamente daquela fase, né, da nossa vida que a gente está saindo da infância. Então, às vezes você nem é criança, mas ainda não é adolescente. Então é aquela transição de muitas descobertas, né? Eu falo muito dos filmes, porque o Daniel Rezende, que dirigiu os filmes 16, ele é muito meu amigo. Eu adoro o Daniel. E eu acho que o que ele fez com a Turma da Mônica nos filmes e agora na série foi traduzir o gibi para uma outra mídia, mas de uma forma muito apaixonada, de uma forma muito honesta. Então, os filmes são super emocionantes, porque são baseados em duas graphic novels, dois quadrinhos que são a história fechada, que são muito emocionantes também. E o que eu gosto desse salto para a série é justamente isso que você falou, lidar com esse momento de transição, porque nos quadrinhos eles são crianças eternamente. Eternamente. Esse elenco que assumiu os filmes e agora a série, eles estão crescendo e a gente sabe que adolescente cresce rápido, assim, né? Muito rápido. Em 2 segundos. Já foi. Eu lembro quando o Oscar Filho ele filmou Carrossel 2, ele falou, cara, as crianças, tem gente que está fazendo a barba já. E eu fico, você não pode fazer a barba. Você é a criança do Carrossel. Então, a série foi uma forma muito inteligente de você amarrar a história com esse elenco, de mostrar que os personagens vão continuar, a gente vai ter novos elencos depois, a gente vai ter outros personagens do Maurício de Souza que vão ser transformados em filmes, em séries, né? Chico Bento, Jeremias, e eu acho que das propriedades intelectuais dentro da cultura pop que a gente tem no Brasil, essa é a mais importante, a mais duradoura. E é aquela coisa que a gente não quer que acabe nunca. E né? Demorou até para poder sair dos quadrinhos e ir para outra mídia. Porque a gente tem hoje tantos produtos que vão de Harry Potter a Marvel, a Star Wars, coisas que são filmes e séries e quadrinhos e livros e games. Então, eu acho legal quando movimenta esse tipo de mercado. Explora no bom sentido. A minha preocupação, qualquer criança pode ver ou só adolescente mesmo? Não, qualquer criança pode ver, é muito tranquilo. Porque a gente às vezes subestima muito criança, né? Criança enxerga uma coisa muito lúdica em algumas séries, que o adulto vai ter uma autoleitura, que a adolescente vai ter uma outra leitura. Então eu acho legal, assim, a gente via, sei lá, desenho animado do Pernalonga, eu via quando era criança, e se eu vejo hoje eu falo, tem um subtexto aí que a gente pega. Que eu já não entendia. Mas criança vai pegar o lúdico da coisa. Então eu acho que Turma da Mônica é muito isso. Muita gente aprendeu a ler com Turma da Mônica no Brasil, né? A alfabetização foi feita dentro de gibi, e eu acho que tem uma longevidade no meio e um carinho feito pelas pessoas que fazem os quadrinhos, as séries, os outros produtos, que a gente chegou num ponto agora
que o mercado é maduro o suficiente para poder ter várias ofertas e vários produtos e atingir um público maior. Com certeza. E agora, eu já vou pular pro próximo aqui, que eu tô esperando muito desse filme aqui, que é A Liga dos Super Pets, porque eu sou, gente, apaixonada por pets. E aí, como é que é? São os bichinhos de estimação de alguns super-heróis da DC. Eu acho legal que nos últimos anos, os super-heróis viraram meio que a espinha dorsal do entretenimento, né? Antigamente, o filme de super-herói era uma raridade, agora tem um por mês na TV, no streaming e tal. Eu, como leitor de super-heróis, eu acho ótimo isso, quanto mais melhor. Mas me incomoda um pouco o fato de uns fãs mais ranhetas aí acharem que tudo tem que ser para adulto e tudo tem que ser sombrio e super-herói tem que ser um pouco mais violento e realista. Eu falo, cara, é impensável existir um filme do Batman e uma criança não poder ver. É o Batman. É um super-herói. Exatamente. Então, a Liga dos Super Pets, eu acho que vem recuperar esse direito que criança tem de acompanhar uma história assim, muito de boa, né? E muito ultimamente leve. esses filmes de super-heróis, eles estão muito sombrios. São muito intensos, muito intensos, que às vezes os pais falam assim, eu não vou levar não, acho muito pro meu filho, tá? Cada uma criança não poder ver um filme do Batman. Homem-Aranha, Marvel ainda consegue ter um equilíbrio maior. Mas eu acho que tem que ter para todo mundo. Tem que ter pro fã que acha que o super-herói tem que ser mais intenso e tem que ter pra criança também, que você tem que ir pro cinema com a criançada ver um filme divertido. Super Pets é isso, porque a história ela é centrada no Krypto, né, o supercão que veio para a Terra com o Superman quando era bebê, né, na nave que trouxe ele. E ele é muito fiel ao Clark Kent. Clark Kent, o Superman, vai ficar noivo da Lois Lane, o Krypto fica um pouco ciumento, vou ser deixado de lado, e ele não percebe quando o Superman ele é atacado por um outro bicho que ganha superpoderes. Não é o Lex Luthor, é um bichinho, é a Lulu, é um pouquinho da Índia. A Lulu é a vilã desse filme. A Lulu é que vai causar o rolê ali. Mas essa kryptonita que dá os poderes pra Lulu, dá poderes também para outros bichos que estavam no abrigo, né? Então tem um cachorro, tem uma porquinha, tem um esquilo maluco, tem uma tartaruga. Então eles ganham superpoderes e junto com o Krypto, que perdeu os poderes temporariamente, vão tentar resgatar o Superman e a Liga da Justiça da Lulu. Eu adoro falar o nome. É muito legal. Lulu é incrível. Não, e eu achei legal também que eu vi que, por exemplo, tem a porquinha, né? Que ela tem um superpoder e ela é dublada pela Priscila Alcântara. Ai, que maravilha. Que eu acho uma fofa. Eu adoro. E o esquilo é dublado pelo Marco Luque. Sim. Né, que são os mais famosos e, claro, os outros profissionais incríveis, dubladores que fazem Guilherme parte. Briggs, né, que é o grande veterano de dublagem no Brasil. Eu acho legal quando a gente vê esse trabalho de trazer pessoas mais conhecidas, né, para dublagem e misturar com pessoas que trabalham direto com dublagem e que não são tão conhecidos. Então acho que todo mundo fica no mesmo peso ali, no mesmo nível. E o filme é muito isso. Eu vi dublado, né, não vi o original. Porque o original, a voz é do Dwayne Johnson, né, o The Rock, do Kevin Hart, do John Krasinski, da Kate McKinnon. Mas no Brasil a gente vê dublado, que a dublagem brasileira é absolutamente incrível. Então não se perde nada do filme. É muito divertido, é muito engraçado, é muito dinâmico e é até um pouquinho emocionante. Viu? Eu vou dizer que teve uma hora que eu falei... eu geralmente choro em filme então, assim, alguém vai ligar para eu quero mandar um recado para a PCA. A PCA tem que ter esse moço no seu quadro. Não é possível a PCA não ter o Sadovski lá. Não é verdade, é verdade. Porque, gente, ele sabe muito. E sabe que eu nunca fui assim, tão desse universo do cinema. Aí eu comecei a ser um pouco mais por sua conta. Ai, que bom. Que aí eu comecei a te ver aqui, aí eu falei, quer saber, deixa eu visitar a sua página, que é no UOL, né? Isso. No UOL, ele tem lá, ele é colunista, e aí ele só escreve sobre cinema. Ele @ Roberto Sadovski. R. Sadovski. R. Sadovski. O arroba dele, sim, no Instagram, né? Instagram @ @rsadovski, com K no final, @rsadovski. Lá tem o link também para a coluna dele. E se você gosta, você vai amar o trabalho. Se você, não sou muito desse mundo, entendo, entra, começa a ler, porque você vai começar a se apaixonar. Ele faz isso com a gente, viu? Ai, que bom. Ele faz isso com a gente. Então, Sadovski, Roberto Sadovski, que é jornalista e crítico de cinema, mais uma vez, @rsadovski. Muito bom, adorei esses lançamentos. Tô com vontade de ver todos. Opa, obrigado, bom gente. Demais. Obrigada, viu?